E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Tavares e está começando mais um Papo de Especialista. Paulo André Bioni é um dos nomes mais renomados da publicidade brasileira, com uma trajetória que passa por algumas das maiores agências do país, assim como grandes marcas como Toshiba e o Boticário. Como diretor de criação, moldou equipes criativas e conquistou sucesso em festivais internacionais, como Cannes e o DNID. Mas não parou por aí. PA, como é conhecido pelos seus alunos e alunas, também teve um papel fundamental na formação de novos talentos na Miami School Brasil, conquistando prêmios e reconhecimento mundial com suas turmas. Em seu trabalho como consultor criativo e conselheiro do CONAR, Paulo André ainda se dedica a garantir que a publicidade seja mais responsável e ética. No nosso papo de hoje, ele vai compartilhar um pouco da sua experiência e o segredo para alavancar criatividade e formar profissionais de sucesso. E agora você fica com a segunda parte dessa entrevista. Então, era muito diferente, porque o teu acesso, né, à internet, ela já tinha buscador, né? Assim, metade da minha carreira já tinha o Google ali para dar uma ajuda, mas muito da questão dos dados, os dados confiáveis, as métricas confiáveis, vinha dos institutos de pesquisas tradicionais. Então, muitas vezes, quando você tinha uma campanha muito grande, a agência e a marca contratavam pesquisas. E era através dessas pesquisas que chegavam para a gente já filtradas, né, para a gente poder trabalhar criativamente. Então, os dados vinham muito desses institutos que as agências contratavam, e muitas agências tinham pessoas de pesquisas também no time, mas tem uma coisa também que a gente tinha que juntar tudo isso, que aí entra a parte do criativo, que é a intuição, né? Porque pesquisa é uma leitura, mas você tem que interpretar essa leitura, e essa interpretação é intuitiva. Então, um criativo, uma criativa tem que desenvolver um olhar de entender o mundo, né, e saber interpretá-lo. Então, você não pode cumprir literalmente o que os dados te dão ou o que as pesquisas te dão. Você interpreta e cria uma leitura criativa. E isso vai muito da sua intuição de como criativo, de como você enxerga o mundo, como você enxerga o comportamento das pessoas. Então é uma composição, sabe? Vem um material muito técnico e você vem com seu olhar criativo e traduz isso. Olha, primeiro, é disciplina. Então, eu sempre digo que a gente não pode encarar a criatividade como uma atividade gostosa, né? Porque imaginação, né? Essa coisa mais do inspirar, enfim, tem essa parte, né? Que você vai usando sua imaginação, né? Vai buscando inspiração, mas tem a parte que é técnica, ou seja, você tem que estudar e você tem que praticar muito para você chegar numa qualidade de ideia, né? Eu sempre digo, todo mundo pode ter uma ideia? Claro que sim. Teu colega no bar que você acha legal pode ter uma ideia, sua mãe pode ter uma ideia, sua namorada, seu namorado podem ter ideias, mas eles têm ideias todos os dias? Não. Porque ideia todo dia é técnica, é uma rotina criativa. Então, para você chegar numa excelência de trabalho criativo que ganhe um prêmio, você tem que ter desenvolvido uma capacidade técnica criativa de você chegar nas suas melhores ideias. E isso tem um elemento muito fundamental para você chegar nas suas melhores ideias, é o desenvolvimento do critério. O que é critério? É a capacidade de você olhar uma ideia e você entender se aquela ideia é uma ideia boa ou se ela é uma ideia ruim. Então, critério é a capacidade de você olhar o mundo e entender, tá, isso aqui eu gosto da música, mas isso aqui não é bom tecnicamente. Eu gosto porque tem o meu ator favorito tá nessa ideia publicitária. Mas a ideia não é boa. Isso é critério.
Então, quanto mais você tiver critério de entender tecnicamente, não gosto. Gosto é para gostar de tudo. Tecnicamente, isso aqui é uma ideia que o desenho dela é bom e o desenho dela aqui é ruim. Isso é o desenvolvimento do critério. E como você desenvolve o critério? Estudando, vendo, assistindo muito ideias de festivais, lendo, indo para exposição, ou seja, aumentando o teu repertório, né, da tua cabeça. E aí, eu sempre digo para os meus alunos, qual é o grande desafio, gente? É você conhecer sua melhor ideia. Se você tenta pouco, se você se esforça pouco, você vai chegar numa ideia que talvez não seja a sua melhor ideia. Então, esses alunos que conquistaram esses prêmios, essas alunas, eles queriam conhecer a melhor ideia deles. Então, eles foram tentando e buscando encontrar essa boa ideia. E aí você chega numa qualidade de ideia que qualquer pessoa do mundo vai reconhecer como uma boa ideia. Eu sempre falo isso, não adianta só teu namorado ou tua namorada gostar dessa ideia, ou, né, teu grupo primeiro. Não. Você tem que ter um portfólio onde ele funcione em qualquer lugar. Então, quais são essas ideias que ganham prêmios internacionais? São aquelas ideias que elas são boas para aquele jurado da Dinamarca, para aquele jurado da Inglaterra, para aquele jurado alemão. Eles entendem, porque eles têm critério, que aquilo é uma boa ideia. Então, qual é o teu desafio para você conquistar prêmios e ter boas ideias? É desenvolver o teu critério para que você tenha esse critério que você entenda que é uma boa ideia e que tecnicamente todo mundo vai achar que também tem critério dentro do nosso meio. Olha, primeiro eu vejo a qualidade da ideia em si. Que história está contando aqui? Será que é uma história que eu nunca vi? Será que é uma história que tem uma surpresa? Será que é uma história que causa alguma emoção para as pessoas que vão ter contato com aquela ideia? A segunda é, essa ideia que eu achei tão bacana, tem pertinência com a marca? Conversa com o produto que está sendo anunciado? Existe essa simbiose? E o terceiro ponto é como ela está bem executada. Ela está bem produzida, né? Ela tem um craft. Então, essas três combinações, qualidade da ideia, pertinência à marca e execução, forma para mim o critério de decidir se aquilo é uma ideia boa para ganhar prêmio ou boa para fazer sucesso. Olha, na verdade, hoje, eu tinha dois trabalhos, né? Eu era publicitário de agência, quando a Miami surgiu na minha vida, e eu tentava driblar os dois mundos, né? Eu ficava segurando os pratos. E aí hoje, em 2010, eu falei, ou eu me dedico a esse projeto que eu sou apaixonado, que é ensinar, ou isso nunca vai entrar 100% na minha vida. Então eu fiz uma decisão de sair da agência em 2010 e pensava, qualquer coisa eu volto. Aí passou um ano, consegui não precisar voltar. Aí passou o segundo ano, passou o terceiro, eu falei, esse negócio funciona. E aí comecei a me dedicar totalmente à formação de novos talentos. Mas mesmo assim, eu sempre desenvolvi atividades paralelas. Então, eu já fui diretor criativo de um festival de publicidade latino-americano chamado Wave. Ele não existe mais, mas eu fui diretor criativo deles de 2013 a 2017. E eu fazia paralelo. Fui conselheiro do CONAR durante um ano. Fui roteirista da Globo durante um ano.
faço projetos de consultoria, dou palestras, então eu estou sempre fazendo várias atividades junto com a minha principal, que é a formação de novos talentos. Então, essa coisa multidisciplinar nunca saiu da minha vida, entendeu? E eu sempre acho que a gente acha tempo para tudo, tá? Então, se você for uma pessoa organizada, você consegue fazer muitas atividades ao mesmo tempo. E, embora eu faça muitas atividades ao mesmo tempo, todas elas têm uma coisa em comum, que é o meu repertório. Então, todas estão dentro de um repertório que é meu, um território que eu sei andar. Então, termina ficando, de uma certa forma, fácil fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Isso é um ponto que eu acho que vive em evolução, tá? Ele não é um ponto tão simples, e as marcas, eu já vejo hoje uma preocupação com o discurso, né? Eu sempre falo, a gente pode ser criativo hoje numa sociedade que precisa ter respeito pelas pessoas. Você não pode cair no que eu chamo de piada fácil ou no jogo fácil que a gente fazia em outras décadas, de usar a publicidade objetificando a mulher, de ser sexista ou de ser machista, de estereotipar grupos, né? Isso não cabe mais. Mas você precisa correr riscos de, dentro dessa sociedade que a gente vive hoje, que respeita todo mundo, como a gente pode criar ideias que brilhem, ideias que engajem, ideias que emocionem e ideias que façam rir, né? Então, temos esse desafio, as marcas têm esses desafios. Então, muitas vezes acertam? Sim, mas muitas vezes erram. E eu acho que a gente eu acho que hoje, não só o CONAR, eu acho que a gente como sociedade e como produção de conteúdo na área de comunicação, a gente tem que estar sempre muito atento, né? Porque às vezes a gente está na bolha eu falo, ali dentro do cliente, dentro da agência, e a gente acha que aquilo está certo. E aí quando vai para a rua, não estava certo. Então, um dos caminhos que eu vejo muito para que a gente continue evoluindo na ética, né, de viver na sociedade que a gente está escolhendo viver hoje, é a diversidade. Então, sem diversidade dentro das agências, sem diversidade dentro das marcas, a gente não vai entender e se conectar com essa sociedade. Então, quanto mais a gente repetir grupos onde só tem homens héteros e brancos, a gente vai ter sempre um tipo de resposta. Então, e muitas marcas hoje entendem isso e estão contribuindo para ter ambientes mais diversos para que a gente tenha novas respostas. Porque se a gente continua com esse esquema desse publicitário homem, a gente não vai evoluir, né? Mas já evoluímos? Com certeza, mas ainda tem um caminho para a gente fazer. Então, eu acho que a diversidade é que vai fazer com que a gente tenha uma propaganda divertida, emocionante, brilhante, mas ética. Gostou desse conteúdo? Então siga o Marketing nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação.